Graça e paz, eu sou o apóstolo Hugo Leonardo e hoje você está entrando comigo em mais um capítulo da nossa série Guerra Invisível. Se no episódio passado falamos sobre demônios que atuam na mente, hoje iremos falar de algo mais profundo, demônios que falam. Entidades espirituais que atuam na audição da alma, na consciência, nos pensamentos. E muitas vezes as pessoas pensam que é o pensamento falando consigo mesmo, ela falando consigo mesmo, mas não é. A guerra espiritual é real e tudo começa com uma voz. E este é o código do reino. Em primeiro lugar, toda guerra espiritual começa com uma voz. Veja Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6. Ora, a serpente era mais astuta que todos as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Repara, antes de Eva ver, antes de tocar, antes de comer, ela ouviu. A guerra entrou pelo ouvido, o pecado entrou pelo ouvido, a queda entrou pelo ouvido. A voz do inimigo sempre vem antes da queda. Toda a destruição começou com um sussurro. Em segundo lugar, o espírito do engano. Nós chamamos de espírito de Pitom. Em Atos 16:16, diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. No grego, Pitom é o espírito que fala falsas revelações, falsas intuições, falsas previsões. Hoje ele age como paranoia, previsões negativas, intuições distorcidas, sensação súbita de que algo ruim vai acontecer. Esse espírito fala para desalinhar a pessoa. Vamos falar, por exemplo, do espírito de acusação. Em Apocalipse 12:10, o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusa de dia e de noite. A acusação é uma voz repetitiva dizendo: você errou demais, nada da sua vida dá certo, Deus te abandonou. São vozes que emitem a consciência, mas vem do reino das trevas. E o espírito da confusão? 1 Coríntios 14:33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Onde há confusão constante, indecisão, barulho mental,
Vozes internas brigando não é de Deus. A confusão é uma voz espiritual que tira a paz. E o espírito de terror noturno? Salmo 91, 5. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Esse espírito atua em sussurros de madrugada, sensações de presença no quarto, pesadelos recorrentes, ruídos espirituais no sono. Ele tenta roubar a paz noturna, porque a noite é a janela espiritual. Em terceiro lugar, exemplos bíblicos de quem ouviu vozes erradas. Veja como Eva, enganada por uma voz, como já lemos em Gênesis capítulo 3. A serpente não empurrou o fruto na boca dela, a serpente falou. A queda começou no ouvido e não na boca. E Elias, derrubado por uma ameaça. Vejamos o texto de 1 Reis 19, versículo 2 ao 4. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias dizendo: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ele, vendo isso, se levantou e foi para escapar com vida e se foi. Elias tinha acabado de vencer 850 profetas, mas a palavra o derrubou. Uma frase maldita tem poder de destruir uma alma cansada. E Judas, influenciado por uma sugestão. João 13, 2. E acabando a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes que traísse a Jesus, o diabo colocou a ideia. Judas pensou que era a própria voz. Assim funciona até hoje. E Samuel, confundido pela própria audição. 1 Samuel 3, versículo 4 ao 10. Então o Senhor chamou Samuel, e ele disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-se. Samuel ouviu Deus, mas achava que era um homem. Ou seja, mesmo homens santos podem confundir as vozes. Em quarto lugar, a interface entre a psicologia e a espiritualidade. A psicologia chama isso de diálogo interno, mas a Bíblia revela que esse diálogo interno pode ser alimentado por forças externas. Exemplos reais do dia a dia. Você está dirigindo e de repente surge: joga o carro. Isso não é a sua vontade, é seta mental. Ou você está em paz e de repente vem: ninguém gosta de você. Você vai orar e surge: Deus nem está te ouvindo. Esses pensamentos não vêm da alma, vêm da guerra. Em quinto lugar, como o Espírito Santo fala. João 10, versículo 4 ao 5. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. A voz de Deus é suave, coerente, bíblica, tranquila e cheia de paz. Ela não pressiona, ela não ameaça, ela não coloca medo. Agora, como você pode vencer as vozes erradas? Primeiro, identifique a origem. Essa voz me aproxima ou me afasta de Deus? Responda com a palavra. Mateus 4,4 está escrito: nem só de pão viverá o homem. A forma que Jesus venceu o diabo. Jesus venceu falando a Escritura.
Leve pensamentos cativos, lá em 2 Coríntios 10, 5, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Pensamento não tratado vira fortaleza mental. Substitui pensamentos, Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, nisso pensais. A mente precisa de uma ordem saudável. Você também pode fazer declarações proféticas, como: Senhor, eu oro agora pelo meu ouvido espiritual. Toda voz de acusação, confusão, engano, terror, se cale agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale mais alto em meu medo, de forma clara, em paz e em sensibilidade. Você deve orar assim. Eu só ouço a voz de Deus, nenhuma outra me governa. Bom, se você entendeu essa mensagem, este foi o 2º episódio da série Guerra Invisível. Se você está enfrentando ansiedade, ruídos mentais, pensamentos acelerados, eu recomendo o livro Paz na Mente, um guia bíblico e psicológico para restaurar a sua audição espiritual. Você pode conseguir, vou compartilhar com você na descrição o link para você acessar e adquirir esse material fantástico que com certeza vai falar, vai ministrar sobre o teu coração e vai te ensinar a você ter clareza na voz de Deus. E comente nos nossos comentários: Senhor, abra os meus ouvidos espirituais e compartilhe para mais pessoas, para que elas possam ter certeza qual é a voz que está falando no seu coração. Deus te abençoe. Este é o Código do Reino e eu sou o apóstolo Hugo Leonardo.